Muito bem, estamos ao vivo no YouTube com Mimi aqui na frente da tela. Mimi, Não, você quer perguntar? eu e Mimi, não somos eu e Liz. Mimi vai conversar comigo. Ela escolheu, e aí onde ela vai ficar, tá? Pode deixar ela aí, não precisa incomodar a menina, deixa ela aí. Então, antes de mais nada, professor Leonardo, seja muito bem-vindo. Eu agradeço por aceitar aqui meu convite. Meu nome é Liz Kimura, eu tenho esse canal para explicar, né, contar histórias aí de mapas mentais, e hoje meu convidado é um queridíssimo, que eu acho muito legal que com essas... O tradicional aqui no Ocidente é a gente ler todo um currículo, né, para apresentar os palestrantes, né, ou as pessoas, mas a essas lives, eu acho muito legal que todo mundo tem optado pela opção de autoapresentação. Então, eu vou pedir para o professor Leonardo Massota se autoapresentar, contar um pouquinho, né, quem é o professor Leonardo, e aí depois a gente entra no nosso tema de mapas mentais de matemática. Tá Seja ótimo. bem-vindo mais uma vez. Então tá. Gente, acredito que tem gente aqui que eu, pelo que eu andei vendo nos comentários, já me conhece. Estou vendo minha prima Renata. Oi, Renata. Oi também aqueles que eu conheço, não só você, tá, Renata? Para começar, eu não sou formado professor de matemática, tá? Não fiz graduação de matemática, não fiz licenciatura, nada disso. Mas, enfim, já cheguei, eu estava até falando com as pessoas que eu já tive que ajudar quando estava no ensino médio, também no ensino fundamental, que eu acabei entendendo mais essa matéria aí, que é, para mim, uma coisa meio trevosa. Eu acabei entendendo mais quando eu saí da escola, quando eu terminei o ensino médio. E aí as pessoas começaram a ter necessidade, porque, assim, é uma coisa muito complicada, difícil, entende? Aí, quando não ficou mais complicado e difícil para mim, eu já consegui ajudar outras pessoas que ainda estavam complicado. Mas, assim, hoje, o que eu sou? Eu sou universitário, eu faço, olha só, minha graduação, nada a ver. Eu faço faculdade de educação física. Legal! Eu faço educação física e muito pouco de matemática eu uso no meu curso. Eu estou muito focado em esporte, fitness, performance, essas coisas, esporte de lutas. Mas matemática enfim, é uma coisa que eu guardo comigo, ainda é uma coisa que ainda está fresca na minha memória. E assim, o que eu usei de casamento entre mapa mental e matemática foi que quando eu conheci um garoto e uma garota, eu já conversei com eles, eu ia tentar convidar eles para vir aqui conversar com todo mundo, com você, Liz, mas não deu, eles não puderam estar aqui, então, e também a garota é um pouco tímida, então, em relação a isso, eu também prefiro não dizer o nome dos dois, tá? Em respeito aos Claro, dois, mas tranquilo. aí, mas assim, eu só sei que por favor, me ajuda, eu não quero reprovar de série. Eu falei, tá, vou ajudar. Entendi. Aí eles Então, me você é disseram um cara que, que é bom em matemática, e é, aí, em comparação, né, com quem está no Fundamental 2 ou ensino médio, você já tem muito mais experiência e conhecimento que dá para ensinar, né? Apesar de não ser aí uma pessoa formada em matemática, eu acho que poder compartilhar conhecimento é muito bom, é muito foi. bacana. E a E gente aí, tinha um objetivo, hum, não quero reprovar de série. O que eu entendi. faço? Então tá, mapa mental é o jeito. E funcionou. Ótimo. Então, ó, segura aí essa história antes da gente embarcar, né? Quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui no YouTube, quem estiver aqui no Instagram também quiser migrar para o YouTube, né? Lá no link da bio tem o meu YouTube, é só vir para o YouTube. E eu sou especialista nessa técnica que se chama mapas mentais, né? A gente tem aqui alguns mapas aqui nas molduras, e agora eu estou dando o curso da turma 13, né, que é a turma de setembro de 2021. Então, nós estamos tendo aulas ao vivo durante os 4 sábados de setembro, né? Então, dias 4, 11, 18 e 25 de setembro. E tá bom. É que eu vi o número 8, né? Não, mas eu coloquei certo, né? Eu coloquei 09 do mês de setembro. E consegui reencontrar aqui o Leonardo, que nós nos conhecemos em 2019,
quando estávamos fazendo aqui o curso de GTD, com a queridíssima Thaís Godinho. Então, esses daqui são mapas mentais que eu estava fazendo, e o Leonardo sentou do meu lado, então ele me viu montar esses mapas durante o curso. E aí que ele falou assim, mapa mental? Então, vamos começar por essa história. O que você achou quando você me viu sentada do seu lado, cheio de canetinhas coloridas, a louca das canetinhas coloridas? Eu pensei, poxa, ela deve ser designer ou ela deve ser artista. Ela ia gostar muito de conhecer minha mãe. Minha mãe se amarra, minha mãe ia ficar encantada de chamar para conversar no momento. Eu fiquei só olhando, observando. Aí depois você veio falar comigo que parece que você notou interesse, percebeu? Eu nem falei nada, você notou. Eu fiquei realmente interessado. Porque eu acho que essas coisas que ela está fazendo pode me ajudar a passar no concurso que eu estou querendo fazer. Eu falei, na hora do almoço eu vou chamar ela para conversar. Nem foi preciso, já me chamou para conversar. E no dia seguinte mesmo já comprei o teu curso e aprendi as técnicas básicas, que eu tenho algumas perguntas, inclusive, sobre mapa mental para fazer depois. Então, aí essa aula que o Leonardo comprou é sobre as leis dos mapas mentais, né? Então, tem muita coisa na internet que eles chamam de mapa mental, que, na realidade, classificaria aí como uma anotação visual, uma anotação não linear, porque para ser considerado um verdadeiro mapa mental, ele, assim, é uma técnica para você fazer anotações, no caso aqui, é uma anotação manual, porque existe também a opção de softwares. Então, esse aqui é um exemplo de software, existem aí muitos softwares disponíveis no mercado, né? E, basicamente, você identifica um tema central, aí, a partir desse tema central, olha, categorias de informações, e dentro de cada categoria, a gente tem as informações detalhadas de uma maneira hierárquica. Né? O que isso significa? Que o que é mais importante, mais relevante, vai estar próximo do centro, o que é um detalhe vai ficando longe do centro. Né? Então, visualmente, conforme a posição em que está aquela informação, você já sabe o quão relevante é aquele conteúdo ou se ele é um mero simples detalhe. Então, com essa visão do todo, a gente trabalha os dois lados do cérebro, com palavras-chave em letras de forma, né, organizadas em categorias e hierarquias, cores e imagens típicas do lado direito do cérebro. Então, a gente busca trabalhar aí com esses dois lados do cérebro, com memória a curto prazo, memória a longo prazo, o que ajuda, né, para provas, concursos públicos, certificações, né, grandes exames. Então, com base nisso que o Leonardo começou a colocar em prática. E aí me conta, como é que foi essa evolução? Ou quais são essas suas dúvidas? Tá. Na verdade, é melhor minha evolução primeiro, depois das dúvidas, tá? Okay. Assim, eu falei, poxa, legal, aprendi mapa mental. Primeiro eu fui fazendo o que você estava fazendo. Eu não tiro onda, quem tira onda é a Alice. Então, tudo que ela fizer eu vou fazer igual. Entendeu? Aí, assim, tá, já estou um pouquinho mais inteirado, já sei como é que funciona a coisa. Eu pensei, eu vou usar isso em quê? Aí eu fui ver um concurso que eu tenho que fazer, eu tenho esse conteúdo aqui. Tá, então desse conteúdo aqui eu vou ver, tem esses livros. Aí os livros são assim, o jeito tradicional de estudar é eu pegar o livro, começar a ler, e aí assim, é um concurso de educação física. Eu não tenho, assim, não tem questões, não tem algumas coisas, eu tenho que só entender alguns conceitos e guardar na cabeça. Bom, e é muita coisa, é um livro, poxa, é um negócio muito grande, essa grossura. Aí eu pensei, poxa, primeiro eu vou criar um mapa na minha cabeça, né? Quantos capítulos tem? 27? Então tá, eu coloquei ali, livro do autor, sei lá, não sei, só bota, não lembro mais o nome do autor, no centro, e aí eu falava, 27 capítulos, 27 ramificações. Pois é. Aí então tá. Isso. Aí eu falei, poxa, eu já vi que eu preciso esse mapa aqui vai virar um negócio, um tamanho A3, A0, vai ficar um papel muito grande.
Aí, no capítulo 1, trata do quê? Fundamentos do, não sei, fundamentos do CrossFit. Então, treinamento esportivo. Aí eu coloco lá, treinamento esportivo. Beleza. Quantos tópicos tem no capítulo 1? Tem 6 tópicos, então são 6 ramificações do primeiro ramo. Aí, cada uma ramificação eu vou tratando sobre... Assim, fica muito mais fácil e muito mais leve. Ufa! Fica muito mais tranquilo. Uma pessoa, quem está aí assistindo deve saber, se for estudar para um concurso certinho, ser bem rigoroso, for pegar aquele negócio para estudar, às vezes está lá indicando uns 17 livros. Se um livro tiver 500 páginas, você nem pensa disso tudo, 30 páginas já é muito. Se você... pois é. Às vezes, sei lá, 10 páginas também já é uma coisa muito pesada. Se você for pegar aquilo e colocar o mapa mental, fez com que aquilo ficasse do tamanho como realmente é. Na cabeça fica uma coisa, poxa, que coisa gigante, que montanha. Não é uma montanha, é só uma pedra, do tamanho da minha mão. Isso fica as coisas muito mais leves. Pois é. Quando a gente está só nas ideias, né, a coisa é tão nebulosa, você parece assim que é algo, meu Deus do céu, né? E eu, por exemplo, uso muito o mapa mental para planejamento semanal, né? Que tanto, né, o GTD ensina, todas as essas literaturas de produtividade, né, todo mundo fala para você ter o planejamento semanal. E eu ficava assim, ai meu Deus, eu lembrava de não sei o quê, eu tinha não sei o quê, não vai dar tempo. Eu ficava assim naquela crise de ansiedade, e aí a hora que eu anotava no mapa, eu falei, não, mas olha, se eu mandar esse e-mail, se eu mandar essa mensagem, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, né? Aquilo tá ticado. Né? E aí quando a gente coloca no papel, isso se concretiza, né? Então, eu falei, gente, realmente, o mapa mental é uma coisa que, por exemplo, me ajuda a lidar com diminuir a ansiedade. E, no caso, assim, gente, 27 capítulos, o que o Tony Bizena, o criador da técnica, indica, que o cenário ideal é a gente trabalhar com 7 ramificações em cada mapa, né? Principalmente se você estiver fazendo isso à mão, né? Porque quando é o software, a gente já consegue quebrar tudo isso daí, né? Mas aí ele fala que ainda pode ter 2 a mais ou 2 a menos. Então, tipo, o cenário ideal seria um mínimo de 5 ramificações para um máximo de 9 numa única página, né? Então, no caso de 27, acho que eu poderia abrir 3 mapas mentais, né? Com, tipo, 9 ramificações em cada mapa, né, para ir expandindo e depois ter, né, o zoom in para cada um, tipo, um mapa mental para cada capítulo, para começar a entrar e fazer aí, né, detalhar cada uma dessas informações. E isso é só para facilitar não ficar uma coisa de 27, ficar menor, né? Isso. Ah, sim. Entendi. Então, Tá, essa é a entendi. recomendação do criador da técnica. Como eu estava falando, eu, assim, ainda tem muita coisa de mapa mental, muito provavelmente, para eu aprender. Mas o efeito imediato foi, poxa, que leve, que frescor na cabeça. Então, aí veio a oportunidade de eu falar com a garota, que ela me chamou primeiro. A garota me chamou e a avó depois foi na ideia dela. Eu falei, olha, eu já sei, essa garota, inclusive, estudou na escola onde eu estudei. E eu já sei o que ela estava encarando em 2019, o que eu também encarei. Eu sei muito bem que o estresse mental de segunda a sexta e muito grande. É o que ela não precisa para aprender aquele conteúdo obrigatório de matemática, nem para passar para vestibular, nem para passar em Enem, mas para sobreviver na escola mesmo, passar de série. O que ela não precisa é o estresse mental, o que ela conseguir só em matemática toda a aula, para não dizer na escola todo dia. Poxa, então, assim, eu acho que eu vou tentar esse mapa mental aí. Vou aproveitar, inclusive, que essa garota gosta de desenhar, e artista, tem um Instagram de anime, que ela desenha tudo, desenha os personagens da série dela, ela tem um arsenal de canetinha coloridas. Pois é. Eu ainda não falei com ela até hoje da canetinha que você consegue apagar quando você escreve. Quando ela fala com ela, ela vai dar cambalhota, sei lá, vai ficar ultra mega feliz. Essas aí, essas mesmo. A minha coleção. Essas aí. E a Pilot do Brasil trouxe 10 cores. Então, deixa eu ver, aqui tem uma, ok, da rosa repetido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e tá faltando uma cor. Ah, tá faltando a roxa.
A roxa tá aqui. Olha só. Aqui. Ah, a roxa acabou a tinta, então eu comprei uma nova, por isso. Então, são as 10 cores que a Pilot do Brasil trouxe dessa marca que se chama Friction. Então, deixa eu ver se o pessoal consegue enxergar aqui. Então, a Friction, faz assim, ela entendeu? Ok, vamos ver se Desse assim dá para jeito. ver melhor. Então, a Friction, ela é Não dá de pra ver melhor. fricção, né? Então, a gente deixa escrito na descrição do vídeo, elas são coloridas que apagam, e no Japão tem, acho que no Brasil já deve ter chego, tem a versão de marca-texto, tem aquela 4 cores, tem mais fininha, então tem assim que é a 03, 0,38, então que é super fininha. Nossa, eu tenho assim kits de 12 cores, de 24 cores que trouxeram, o meu pai trouxe do Japão para mim. Então, tem mulheres que são fanáticas por bolsas, sapatos, roupas novas, né? Eu não vejo valor nessas coisas. Para mim, são canetinhas coloridas. Eu tenho uma pequena fortuna em canetinhas coloridas. Que legal. Foi ela que fez o da equação de segundo grau? Foi ela mesmo. Foi ela quem fez. Então, deixa eu compartilhar minha tela, porque aí você pode contar um pouquinho a história desse mapa. Vamos ver. Você consegue ver? Aparece para você? Tô vendo, sim. Tô vendo, sim. Ok. Ótimo. Tá perfeito. Eu tô vendo o mapa no meu notebook, entendeu? Eu e Liz, tá, pelo Zoom. Vocês, infelizmente, não vão ouvir a gente falando. Então, quem estiver no Insta, migra pro YouTube, que aí você vai conseguir ver esse mapa mental de equação do segundo grau. Vem pro YouTube. Isso. Tô lembrando já, olha, a gente, assim, o objetivo tinha que ser, olha, essa menina tinha que ser bobo. Tem que ser uma coisa boba, engraçada, a gente tem que rir, não Algo pode ser igual. lúdico. Tem que ser. Pois é, tem que ser uma coisa muito lúdica, porque eu não ia lá para fazer igual ao que normalmente a garota vê todo dia na escola. Sentar na carteira, ficar ouvindo o professor falar, então, conteúdo tal, propriedades dos logaritmos, não sei, aí depois, propriedade 1, propriedade 2, a exceção, não sei o quê. A garota já tinha isso demais, ela não precisava mais disso. Ela tinha que ter mais do mesmo. Aí eu falei, olha, tá, assim, o que você tem que aprender? Eu gosto do segundo grau, não sei nada. Aí eu falei, tá, o que você pensa? Eu só tô pensando que eu quero jogar videogame. Falei, tá, beleza, faz de conta que qual é o teu professor? Meu professor é Luiz. Tá, beleza, qual o jogo que você quer jogar? No jogo que ela queria jogar, falei, faz de conta que aquele inimigo ali é o Luiz. Entendeu? Você tem que dar tiro no Luiz. Aí eu falei, vamos desenhar. O Luiz, eu colocava o Luiz no centro do papel. Aí o Luiz, assim, tá essa coisa aqui. Falei, o Luiz, eu detesto o Luiz tem cara de assassino. Aí eu desenhei um boneco com uma cara horrorosa, aí com parece quase que desenhando o Jason, com uma faca na mão, uma faca pingando sangue. Pois é. Aí ela começou, esse desgraçado aqui, enfim. Ela começou a falar tantas coisas do professor dela. Aí, coisas que eu prefiro que ela conte se ela quiser vir na próxima vez. Aí, com a equação do segundo grau, a gente colocou, então o nosso problema não é a equação do segundo grau, não. Nosso problema é o Luiz. Aí, começou assim, o Luiz, toda vez que eu falo equação do segundo grau, eu trocava por Luiz. Eu percebi que a garota começou a ficar um pouco mais confortável, começou a ficar um pouco mais até interessada. Porque, assim, antes ela bocejava mais e depois ela parou de bocejar. Aí, olha, o que você tem que pensar sobre o equação do segundo grau? Bom, tem o conceito de equação do segundo grau. Eu estou vendo aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu coloquei 6 ramificações principais para a equação do segundo grau / Luiz, professor dela. O conceito é o que é uma equação do segundo grau completa, o que é uma equação do segundo grau, o que é soma e produto. Uma outra coisa que eu não consigo ler muito bem, que eu acho que é equações... É uma que tem a sub-ramificação truque.
Não sei se você consegue ler. É aquela que está... Tem um Pois completo à direita e tem outra coisa ali à isso. esquerda, que eu não consigo ver Aí, ó. bem. Então, porque acho que a Equação foto... incompleta, eu acho. Equação incompleta. Então, porque a incompleta não é a que está em roxo. Não, em Deixa eu roxo está ver. escrito conceito. Conceito. Ok. Isso. Então, acho que a tinta estava E, muito clara. Na foto, a gente não conseguiu uhum. ver. E aí, a equação irracional também. Irracional e problemas. Então, quer dizer, Uhum. tudo isso a garota viu em umas 9 páginas de caderno e 18 páginas de livro. Tudo misturado, tudo entranhado, não sabia onde uma coisa começava, onde outra coisa terminava. Falei, tá, vamos arrumar a casa. Arrumei a casa, aí a gente... Ela falou, você vai fazendo a equação irracional, faz o ramo, pinta de uma cor, tem que ser de outra cor. Aí eu fui explicando para ela, então, Lara, isso daqui é importante porque a Liz me ensinou que quando você assim, está estudando alguma coisa, você usa um lado do cérebro. Se você mistura usando estratégias de colorir, de desenhar, você usa na outra lado do cérebro. Aí você fica menos cansado, raciocina melhor. Você tem a sensação de que está mais leve e você acha que uma coisa que às vezes realmente é difícil, você fica às vezes com a impressão que é fácil. E perfeito se ficar fácil, entendeu? E de fato ficou. Eu estou me lembrando aqui, quando no subramo que eu coloquei de conceito, a gente colocou um desenho, tem a equação de segundo grau, completa e incompleta. Na incompleta, a gente colocou um unicórnio com o chifre do unicórnio quebrado, quer dizer, o unicórnio estava incompleto. Então, unicórnio completo significa equação incompleta. Aí, a equação completa quer dizer que estava completa. Então, colocou um esqueleto, quer dizer, o esqueleto tem todos os ossos, então está completo, entendeu? Aí ela foi colocando esses desenhos aí, que para ela fazia sentido. Nesse mapa mental da equação de segundo grau, a gente nem coloquei muitas coisas que ela acha interessante. Ela gosta de anime, ela gosta da New United, que acho que é uma banda... Now por United, fora. Now são, United, isso. são os 15 cantores de De diferentes países. diferentes países, isso. Cada cantor é uma relação métrica no triângulo retângulo de outro mapa mental que a gente fez. Aí tinha uma relação que era sobre divisão. A divisão tinha a palavra de. Aí tinha uma das cantoras que é a Diarra, parece. Aí ela não está Diarra. mais, é da África. Uhum. Eu acho que é um país da África. A gente ficava brincando. A Diarra lembra o quê? A Diarra lembra diarreia. Aí desenhava lá uma coisa, um negócio tão bobo, tão lúdico, mas enfim, pelo menos ela lembrava disso e lembrava da relação. E usou no momento que ela precisou. Aí, assim, a menina, acho que ela ficou com 7 ponto alguma coisa, enfim, teve o sucesso que ela queria. E coisa que antes disso, a nota dela era mais baixa. 0,8. Poxa, coisas... muito baixa, muito baixa. Não foi para um 10, parabéns. Não foi para um 9 ponto não sei o que, mas foi o suficiente para, com considerada maestria, sair da zona da provável recuperação de dignidade. E passou de sério. E saiu da escola também, foi para outra escola. Que bom, que bom. Nossa, porque eu descobri no último ano da faculdade de Direito. Né? Eu fui assim, o primeiro ano ainda eu curti porque foi fascinante, porque a gente discutia justiça com J maiúsculo, direito com D maiúsculo, mas a partir do segundo ano, com um tal de código, inciso, a linha, eu falei, acho que direito não é tão legal assim. Aí terceiro ano, quarto ano, eu falei, gente do céu, eu odeio direito, isso daqui não é para mim. Então, antes, né, quando ia começar o quinto ano, eu falei, tomei coragem, eu falei, agora eu vou largar. Mas quem é que me deixava largar, né? Tanto é que esse daqui é o primeiro mapa mental que eu vi na minha vida, né? Que foi o resumo de um livro de quase 400 páginas numa matéria chamada Direito Civil, que a gente tem os 5 anos da faculdade,
e no quinto ano é direito de família. Então, a professora, desde o primeiro ano, falava, não case, não separe, não morra até o quinto ano, porque era onde a gente ia aprender a partilha de bens, herança, divisão, etc. Então, e a gente, assim, em alguns minutos, esse livro de quase 400 páginas, né, resumimos de maneira toda colorida, cheio de desenhinhos, só com palavras-chave, eu li aquilo e falei, gente, parece coisa de jardim de infância. Eu diria que eu tive uma primeira péssima impressão, porque eu sou baixinha, né? Você já me conheceu pessoalmente, então eu falo assim, eu já sou gente grande, eu já passei dessa fase de canetinha colorida, né? Mas, olha, digamos... eu queria falar umas 3 coisas, rapidinho, desculpa te cortar, Ulis. Imagine, conte. Você falou que parece realmente coisa de jardim de infância. Sabe o que eu acho? Eu acho que essa técnica de mapa mental, eu já apresentei para outras pessoas também. Eles olharam, franziu a testa, nariz torto, legal. Não tocou no assunto, eu já percebi que não se interessaram esse pessoal. Gente da faculdade, uns adultos, né? Mas eu acho que para um público jovem, para criança, para adolescente, assim, adolescente, eu acredito que mais para criança, porque o seu mapa ali, olha, é tudo pintar, desenhar, tem tudíssimo, muito a ver com criança. Se você for botar essa criança para poder aprender coisas que são muito complicadas, melhor do que ficar folheando livro, escrevendo no caderno. Sei lá, mapa mental de substantivo coletivo, mapa mental de problemas de matemática, mapa mental de divisão, mapa mental de coisas que ela vai ter que lidar. Não tem como explicar, vai ter que lidar com essa coisa na escola. E for colocar desenho nisso, pintura, olha, vai ser leve e divertido, eu acredito isso. Então, nós estamos fazendo essa gravação numa época ainda de pandemia, né? E quando começou a quarentena, a minha filha, que na época tinha 10 anos de idade, ela falou, mamãe, me ajuda a entender pronome. Falei, nossa, aqui minha oportunidade para compartilhar mapa mental com a minha filha, né? E aí, o que nós fizemos? Gente, o legal de fazer live no computador é que eu posso compartilhar os mapas mentais de que eu estou falando, né? Porque quando a gente faz a live só no... aqui, ó, só no Instagram, eu não consigo compartilhar a sua tela. Né? Então, deixa eu aproveitar, porque o que acontece? O mapa mental, ele é uma forma para você organizar essas informações usando deixa eu ver aqui, começando pela visão global. Então, quando ela me pediu ajuda com pronome, nós partimos primeiro, onde que está? Ele está carregando, está abrindo. Nós partimos da visão global primeiro, sobre a vida dela como estudante, para então começar a fazer zoom nas matérias. Ok, então vejamos, acho que agora eu consegui abrir tudo. Vamos, agora cadê o zoom? Achei. E aí, dá só uma olhada. Onde está? Então, deixa eu ver. Os pronomes eu acabei de ver ali. Pois é. Então, deixa eu começar por isso. Ó. Vida de estudante. Então, a gente partiu dessa visão global da carreira dela como estudante. A vida dela como estudante. Então, a gente começou lá com a educação infantil, né? Então, não é uma regra usar o sentido horário, mas é como eu diria, um template que eu adotei para mim, né? Então, quem já me acompanha percebe que todos os meus mapas mentais começam a 1 hora e segue aí o sentido horário. Aí, como a gente já tinha passado, né, da ensino aqui da educação infantil, eu já nem lembro a sequência, qualquer prézinho, maternal, alguma coisa assim, berçário. E aí aqui no ensino fundamental, que se divide, né, o ensino fundamental 1 e 2, o ensino médio, o ensino superior, pós-graduação. Aí, como isso está muito longe, né, então eu não entrei no detalhe aí de mestrado, doutorado, depois isso ainda está muito longe para ela, mas a gente colocou também uns extras, né, que separamos em esportes, idiomas, artes,
E aí, o que a gente fez? Um zoom in no próximo, né, nível, que seria o ano que ela estava vivendo, que era Fundamental Uhum. 1, o quinto ano, que aí a hora que a gente faz esse zoom in, identificamos as matérias, os professores, e a dúvida dela estava com português, dentro de português gramática, e dentro de gramática pronomes. Por isso que o tema central é o foco, né, de onde a gente parte. E aqui, nas páginas do livro que ela estava estudando naquela hora, só tinha os pronomes pessoais, os de tratamentos possessivos, demonstrativos, né, não tinha os interrogativos, ainda estava mais para frente da matéria. E esse mapa aqui eu só fotografei o começo, né? E o que tinha no livro? Esse daqui, né? Pronomes pessoais dividido em caso reto e caso oblíquo numa tabela. E aí a gente traduziu essa tabela em mapa mental. Por isso que quando as palavras estão repetidas, né? Então aquela palavra repetida, ela normalmente ela é hierarquicamente superior, então ela fica mais próxima do centro. Por isso que tema central pronomes, de pronomes pessoais. Pessoais do caso, e aí o caso se subdivide para reto e oblíquo. E aí eu subramifiquei entre a pessoa e o número. E é incrível que conforme eu fui fazer a revisão e explicar esse mapa, eu olhei e falei, esse mapa está errado. Porque o que acontece? Os níveis hierárquicos vão mostrando a profundidade, o detalhamento da informação. E aí, quando é do mesmo nível hierárquico, né, tipo, por exemplo, o caso reto e o caso oblíquo, eles estão no mesmo nível hierárquico. Só que pessoa e número não estão no mesmo nível hierárquico. Na realidade, o número é um detalhe de pessoa. Então, o número, ele devia vir aqui, da primeira pessoa, aí você tem primeira pessoa, singular e plural. Aí, da segunda pessoa, tem segunda pessoa, singular e plural. Então, o número, tipo, se for para passar limpo esse mapa mental, eu não colocaria desse jeito. Eu colocaria o número como um subnível de cada uma das Uhum. pessoas. Então, por isso que realmente dá para a gente fazer mapa mental do que você quiser, da matéria que você quiser, né, qualquer conteúdo, né, a gente pode reorganizar a partir de um tema central, dividir em categorias de informações, né, e dentro de cada categoria hierarquizar essas palavras-chave. E eu E perceber que ali, você falou do número e também dos pronomes, só uhum, com esse mapa mental você já consigo aprender o conteúdo disso. Se você fosse no livro ou no caderno, quanto tempo você teria que gastar para entender esse negócio? O mapa mental me pareceu que foi muito mais rápido. uhum, com certeza. Então, E para fazer a revisão, inclusive no meu canal do YouTube, eu tenho uma palestra que hoje está com 56 mil visualizações. Ela tem 1 hora de duração, né? São 60 minutos. E no final, eu ligo o cronômetro e faço a revisão de tudo que eu apresentei naqueles 60 minutos. Em, como fala, menos de 5 minutos a gente consegue fazer a revisão do conteúdo todo. Então, realmente, o poder de síntese do mapa mental é extraordinário. Eu sou suspeita, porque eu usei a técnica durante 5 anos, né? Tirei 10 numa prova oral de direito civil e direito de família, tirei um diploma, passei da primeira fase da OAB, usei para estudar japonês, porque depois da faculdade eu fui bolsista, me candidatei a uma bolsa de estudos no Japão, morei lá durante 9 meses, fui mestre de cerimônia do Natal, né? Dos bolsistas, então eu planejei lá todo o cerimonial daquela festa, daquela ceia de Natal em mapa mental. Então tinha gente que falava assim, eu quero dar um recadinho. Eu falei, recadinho do quê? Então, ó, quando você vê fulano no palco, você se aproxima, que a gente vai passar a palavra para Beltrano e na sequência você. Então, por mais que as coisas viessem de maneira caótica, sabe, aleatória, eu sabia onde alocar cada uma das informações dentro do mapa mental para não me perder na sequência do evento, no conteúdo. Então, nossa, usei como mestre de cerimônia, usei para zilhões de situações, e daqui, depois de 5 anos praticando mapa mental praticamente diariamente, eu decidi me profissionalizar. Então, no ano de 2000, eu tirei a minha primeira certificação, em 2008, uma segunda certificação, né? Eu tenho 2 certificações internacionais para ensinar mapas mentais no Brasil, 26 anos de experiência, né? E mais de 2 décadas aí como
profissão, ensinando para empresas públicas, privadas, organizações sem fins lucrativos, universidades. E eu fico tão feliz de ver, né, alguém que aprende e consegue aplicar isso e ajudar outras pessoas e isso daqui e multiplicando. Que incrível! Olha, me parece que o garoto que eu ajudei ele, o mapa mental que eu fiz com ele foi sobre futebol. Um monte de coisa de futebol. Assim, hoje eu acho eu devo ter feito com ele uns 6 ou 7 mapas. Eu acho que esses mapas ou não existem mais, mas assim, teve sua função naquele período. Ele emprestou para um amigo e eu acho que esse amigo emprestou para um outro. Quer dizer que a coisa funcionou. Entendeu? Então o negócio Foi, deve estar sendo útil. foi se Foi, propagando. você propagou. Exato. Ai, que incrível, porque esse que é o objetivo do conhecimento, né? A gente poder propagar essas informações. Eu lembro de é, uma pessoa comentando, nossa, que se eu ajudar, né, outras pessoas a aprenderem mapa mental para ensinar a técnica, eu vou começar a criar concorrentes para o meu negócio. Eu falei, você não está entendendo, a nossa meta são 7 bilhões de seres humanos, né? Por mais que eu passe a vida inteira ensinando pessoas, professores, nunca vai ser o suficiente para a gente conseguir capacitar toda a humanidade. Então, eu falo, não vai ter concorrente o suficiente. Eu preciso desses colaboradores para ajudar a multiplicar esse conhecimento. Deixa eu ver. Ô Liz, eu queria fazer Sim. 2 coisas, assim, em algum momento eu queria que a gente lesse os comentários, porque parece que tem pessoas que fizeram umas perguntas aqui, aí eu acho que ela acaba ficando aqui no vácuo, não precisa ser agora, pode ser em outro momento. Ah, sim. Não, eu acho legal porque, olha, já deu 40 minutos de live no Sério? Instagram. Então, 40 a minutos a gente tá ideia, aqui. a Caramba, ideia é a a gente gente tá aqui 40 terminar minutos. em menos de 1 hora. Então, olha, no YouTube, né, eu peço até licença, quando vocês me veem olhando aqui para cima, eu estou olhando para o monitor externo, que eu estou acompanhando o bate-papo no YouTube. A Fernanda Sena fala top, a professora Adriana Correia, que é professora de biologia, que o Insta dela é todinho de mapas mentais de biologia, é incrível. Ela está dando aqui boa noite. A International Voice Inglês Online, fala muito interessante, que deve ser da professora Lud, Sim, da Laranjeira, Ludmilla. né? Aí, não, é Fernando, né? Fernando Sena comenta, a maioria não sabe o poder de fogo do mapa mental. Tem razão, Fernando. Nossa, como o mapa mental, para quem não tem a devida capacitação, eu já fui dar palestra num lugar que o participante, quando chegou, ele olhou a programação e ele falou, mapa mental, mas a gente vai perder muito tempo com esse troço, né? Porque essa porcaria não serve para nada. Eu estava do lado, eu engoli seco e assim, como o senhor já ouviu falar de mapa mental? Eu falei, eu já tinha uma introdução disso, mas essa porcaria não serve para nada. A gente pode conversar, né? E aí, quando eu fiz a minha apresentação, tudo, né? E aí a gente parou para o intervalo, ele se aproximando, mas não foi assim que me ensinaram, né? Pois Ele é. tinha uma péssima primeira impressão do mapa mental e achou que não serve. Então, realmente, esse poder de fogo, nossa, o mapa mental é muito subutilizado. Né? Por isso que eu dou, como eu fiz, né, o curso de formação de instrutores em mapas mentais, né? Eu tenho todo um curso que ele tem, no momento, 3 partes, né? A primeira parte, um conteúdo previamente gravado, dividido em 5 módulos, né? Com 5 horas e meia de duração, que eu explico desde a teoria, o passo a passo de como fazer mapa mental com papel e né, escrita colorida, tem demonstração de 5 softwares, tutorial completo de 2 softwares, tem casos de sucesso, tem um monte de coisa, e as aulas ao vivo, que são essas que estão acontecendo agora em setembro, né? E aqui são 4 sábados, né? À tarde, das 15 às 18 horas, no horário de Brasília, porque esse negócio de internet é tão incrível que essa turma especificamente, eu tenho uma aluna que está morando em Seattle, então ela está 5 horas a menos que a gente, né? Eu tive turmas anteriores que eram pessoas da Europa, que tem 4 ou 5 horas na frente, né? Então, assim, esse negócio de fuso horário, por isso que fica lá.
no horário de Brasília, para as pessoas terem uma noção, né, de qual que é o momento que isso acontece. E aqui são 4 sábados de 3 horas de duração cada sábado, são mais 12 horas de conteúdo, fora a comunidade que o pessoal, eu acompanho os alunos durante um ano, para conseguir, sabe, levar para um outro nível, para o próximo nível, a habilidade na técnica dos mapas mentais. Então, Fernando Sena, adorei seu comentário. Um dos problemas que tem é não saber escolher as palavras-chave. Pois é, Fernando, sabe que essa é uma dificuldade que muitos alunos manifestam. Então, eu ministrei um mini workshop só sobre como escolher as palavras-chave. Então, lá na bio do meu Instagram, tem um link para você comprar essa aula, aí eu mostro, né, essas palavras-chave, e como eu também estou ajudando as pessoas a estudar inglês, tem essa mesma aula em português e essa mesma aula em inglês, How to Identify Your Keywords into Your Mind Map. Então, lá no link da bio tem. Me explica uma coisa, Ulisses, por Sim. que você prefere, no mapa mental, escrever em letras garrafais em vez de ser letra cursiva? Sim, por causa da legibilidade. Então, a letra cursiva, quando a gente tem lá as leis dos mapas mentais, aqui. Então, o tipo de letra, a gente não usa, como fala letra cursiva, a gente usa necessariamente letra de forma ou letra bastão, porque o que acontece? O drama da letra cursiva é que ela é tudo uma ligada à outra. Então, você não consegue ver onde começa uma letra, onde termina a outra, são M, N, N, U, né? E aí dificulta a leitura. E quando a gente trabalha com letras de forma, é bate-pronto. Você bate o olho, é muito mais claro. Né? Tem no curso online, inclusive a aula de ontem, a gente fez esse exercício, né, de todo mundo escrever em letra de forma, em letra cursiva, e a gente comparar, né, a escrita, e a legibilidade fica muito mais clara em letra de forma, letra bastão. Tanto é que hoje, né, a maioria dos formulários é tudo preenchido no computador. Mas tem situações como, não sei, viajando, né? Apesar da quarentena, né? Quem pode viajar, né? Tem lá o formulário de imigração que você tem que preencher ele em letra de forma, né? À mão. E aí lá no topo vem como fala, orientação, né? Escreva em letra legível ou escreva em letra de forma. Então, essa é uma das regras do mapa mental. Tanto é que o Tony Bilzan falava, para que anotar de maneira irrecuperável, né? Porque, às vezes, as pessoas escrevem rapidinho com letra cursiva, aí olha o bilhetinho e pensa, parece a minha letra, mas eu não sei nem o que está escrito. Então, é pela legibilidade. Posso ler uns 2 comentários aqui? Claro, por favor. A Ari Freitas Oficial, no Insta, ela é assim, ela disse que quer saber até quando vai ficar online esse vídeo aqui. Aí, acho que Esse quem aqui sabe vai é ficar você. aberto. Esse aqui vai Então, ficar aberto. Eu não vou fechar, não. Vai ficar, pode ficar, como se diz. Eu só vou colocar ele também lá na comunidade para facilitar para os membros da comunidade, mas vai ficar um vídeo aberto. A gente não vai limitar, não, porque a ideia é compartilhar, propagar esse conhecimento. O Van de Nascimento, no YouTube, ele perguntou assim, a partir de qual idade é indicado ensinar uma criança? Olha, a minha aluna mais nova tinha 4 anos de idade, né? E o que acontece? Esse conceito de mapa mental, você pode, como fala, ensinar desde pequenininho, né? Então, por exemplo, quando a minha filha nasceu, eu não vi a hora de poder ensinar ela. E a minha referência foi o Christian Barbosa, que é o autor do livro A Tríade do Tempo, que a mãe dele ensinou para ele quando ele tinha 7 anos de idade. Né? Então eu ficava assim, não vi a hora da minha filha completar 7 anos para ensinar. Né? Mas antes disso, eu tive um analista de risco de um banco de investimentos, que na época eu capacitei a equipe dele, e uma das principais aplicações dos mapas mentais na época era para ISO 9000,
E ele falou assim, você dá aula para criança? Eu falei, olha, eu adoro dar aula, eu conheço mapa mental e adoro criança. Vamos ver se tudo junto aí, misturado, dá certo. E na época, a Júlia tinha 4 anos de idade. Então, quando eu fui para o apartamento, ela estava com um bichinho de pelúcia na mão, e eu falei, Júlia, o que é isso? Ela falou, é um tucano. Eu falei, o que é um tucano? Tucano é um bicho. Mas que tipo de bicho é um tucano? Ela me responde, é uma ave que gosta de comer uvas. Eu olhei para a mãe que estava na porta, assim, com o olho arregalado, porque na época eu não convivia com crianças. Então, assim, ela me disse que ela gosta de assistir Discovery Kids. Eu falei, jura? Se um dia eu tiver um filho, esse filho vai assistir Discovery Kids. Então, eu peguei uma folha de papel e escrevi bichos no centro, e de bichos eu ramifiquei aves, e de aves tucano, e de tucano uva. Então, como ela não, né, ainda estava no processo de alfabetização, era tudo com desenho. Aí eu falei, que outro bicho que você gosta? Eu gosto de gato. Jura? Né? E gato também é uma ave? Ela botou a mãozinha na cintura, indignada. Gato é um mamífero. Eu assim, mamífero. Então, assim, de bicho a gente tinha ave e de bicho ramificava lá mamífero. Eu falei, mas qual a diferença entre um mamífero e uma ave? Aí ela falou, olha, mamífero é um bicho que gosta de beber leite e ave é um bicho que voa. Então, no mamífero a gente desenhou uma caixinha Tetra Pak, né, uma caixinha de leite, e na ave a gente desenhou uma asa. E ela tinha na época uma coleção de DVDs que tinha lá o Nemo, Procurando Nemo. E eu falei, e o Nemo? O que é o Nemo? É um peixe. E o que tem de diferente o peixe? Ele é um bicho que vive na água, então a gente chama a terceira ramificação de água, que a gente subdividiu para água doce e água salgada, e de água salgada tinha o Nemo e todos os personagens Procurando Nemo. Então, repare que organizar as informações em diferentes, a partir de um tema central, né, que no caso eram animais, bichos, né, dividir em diferentes categorias, e cada categoria hierarquizar, você pode trabalhar mesmo com crianças que ainda não foram alfabetizadas. Né? Uma das mães que entrou em contato comigo, eu dei a sugestão de fazer mapa mental das letras do alfabeto, começando com as letras do nome da criança. Né? Então, por exemplo, ela chama, sei lá, Ana. Então, pegar a letra A, e da letra A, um monte de imagens, desenhos, né? De coisas que começam com a letra A. Então, desde avião, abelha, né? Avestruz. Então, e aí o que a gente começa a organizar? As categorias. Então, o que é avião? Avião é um meio de transporte. Então, além de avião, que outros meios de transporte a gente tem? E aí pode listar vários outros meios de transporte. Aí, o que é um avestruz e uma abelha? São animais. E aí, então, a gente coloca lá animais, de animais também fica para insetos, insetos, abelha, aí lista outros insetos, aí de avestruz é uma ave, então há outros animais que começam, né, com a letra A. Então, dá para a gente trabalhar esse formato de organizar conteúdo em qualquer faixa etária, em qualquer idioma. Então, nossa, olha só, temos mais perguntas no Fala, aqui no YouTube? Então, deixa eu ver se aqui a gente já leu. Olha, eu não sei se a caixa de abstrações ela viu, assim, é um pouco antiga. Por favor, mostra um mapa mental de matemática. A gente mostrou, espero que ela tenha visto, né? Isso, se voltar no vídeo, vai encontrar esse segundo grau, né? O mapa mental de matemática da sobre equação de segundo equação grau. de segundo Isso. grau. Então, a gente já tem, ó, o Edson Salomão falando que não conhecia, porém está adorando. Ai, que bom! Eu também adoro. Eu conheço o Edson estudou comigo na escola, que a menina que pediu para eu ajudar ela também estudou em 2019. A gente estudou junto, o Edson é um amigão. Que legal. Então, deixa eu ver. Você usa técnica de associação nos mapas? Sim, porque, por exemplo, nesse caso do direito, o que a gente fez? Do livro, ramificou para cada capítulo. Nas páginas seguintes desse caderno de desenho, cada capítulo, que era uma ramificação, virou tema central. E aí você vai linkando uma informação com outra. Coisa que no eu ia falar isso, você consegue colocar no software. Né? Você pode fazer link de um mapa para o outro, entendi. E aí fica tudo
conectada. Então, a gente parte de uma visão global e vai fazendo um zoom in. Deixa eu ver. Aí aqui tem... Vou aprender e conseguir passar para elas. Isso mesmo, muito bem, Edson. Por isso que o primeiro passo, se entrar no meu canal do YouTube, tem uma palestra lá, com 56 mil visualizações, né? Aquela é a mais básica, porque eu falo do conceito, dos materiais necessários, eu indico softwares, tem casos de sucesso como o da Boeing, que é o mais famoso, que eles chegaram a resumir 31 mil páginas, né, de engenharia aeronáutica, e com isso a Boeing chegou a economizar quase 11 milhões de dólares. Foram mais de 10 milhões de dólares em economia usando a técnica dos mapas mentais. Olha, A Lisa é faixa preta. Acho que eu me considero, sim, uma faixa preta em mapa mental, uma black belt. Deixa eu ver, professora... aqui, International Voice, inglês online, acho que pode ser útil para meus alunos de inglês, com certeza. Inclusive, na sexta-feira, eu dei um workshop de como estudar inglês através dos mapas mentais. E aí a gente falou sobre as 4 habilidades, né, do listening, speaking, reading and writing. E aí eu escolhi uma videoaula na internet, e aí eu fui mostrando, conforme iam explicando no vídeo, eu fui montando o mapa mental, e eu vou fazer esse workshop novamente na noite do dia 15 de setembro de 2021, é uma quarta-feira, das 19 às 22. Aí eu vou colocar o link na bio para as pessoas se inscreverem para esse workshop, e com certeza é excelente para teachers, para montar um plano de aula, né, e não se perder na hora de dar o conteúdo, e para usar esse plano de aula depois para fazer a revisão de toda a matéria dada em cada aula, porque o que acontece, quem é professor tem tantas ideias que uma ideia puxa a outra, puxa daqui a pouco. O que a gente está falando mesmo? Peraí, volta. Não, volta. E o formato do mapa já dá esse foco, né? Estimula as pessoas a manterem o foco e evitarem essa questão de devagar. 2 comentários. Aqui no... licença. O Fernando Sena no YouTube, ele falou, você indica algum software ou aplicativo? Aí ele está perguntando no YouTube. Sim. Para começar, eu recomendo sempre começar com um gratuito chamado FreeMind, né? Um software gratuito e para desktop. Então, falando isso, você já... Rapidinho, desculpa. Falando isso, você já responde também a pergunta de outra pessoa no Instagram. O FreeMind, que a Bela quis saber. É o grátis. E aí, o MindMeister é o software aqui, online. O MindMeister deve ser online, eu acredito. Isso, o MindMeister é online, que ele só permite os 3 primeiros gratuitos, depois você precisa escolher uma forma de pagamento. E agora o intervalo para apreciarmos a gata, Mimi. Então, e aí como é online, o MindMeister ele tem um aplicativo para mobile, né? Então, tanto para tablet como celular, Android, iOS, você tem. Então, ok, né? Caixa de abstrações não viu o mapa, então é só voltar o vídeo que vai conseguir ver. Então, indicações de software. Temos só mais 3 minutos no Instagram. Então, quer se despedir? Quer comentar mais alguma coisa? Olha, enfim, eu tive resultados com mapa mental, está sendo muito útil. Eu não li nenhum dos livros do criador, que é o Tony Buzan, mas ainda tem coisas que eu quero aprender e eu acho que vai ser útil para coisas minhas. E se você quiser aprender do mapa mental, dá um Google que você vai, acho que, conseguir se beneficiar disso. Maravilha! Olha, quem quiser aprender mais, eu tenho cursos, tenho comunidade, tenho um monte de vídeo, eu tenho conteúdo gratuito, tenho conteúdo pago. Então, olha, conte comigo para ser a sua facilitadora no seu processo de aprendizagem para dominar a técnica dos mapas mentais. Gratidão a todos que estão aqui no YouTube. Eu vou encerrar a live aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo vários links
Então, eu vou fechar para a gente